Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Jesus, na Tua presença. Aleluia, Pai. Vai te agradecer, Senhor, pelo culto desta noite. Até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor ainda vai continuar falando conosco, Pai. Usa teu servo conforme Tu queres. Fala com ele, fala conosco. Que nós não viemos sair daqui do jeito que entramos, Pai. Que viemos sair melhor, Senhor. Porque nós não saímos daqui triste, não entramos triste, mas vamos sair alegre, Pai. Deus abençoa teus servos aí conforme Tu queres. Toma os trabalhos dele nas tuas mãos. Continua dando livramento, Senhor, por onde ele andar, Senhor da glória. Pai, que o Senhor venha fazer o teu querer, a tua vontade. Abençoa ele da cabeça à planta dos pés, Senhor. Em nome de Jesus. Visita o corpo dele, o coração, Senhor da glória, a mente. E eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos presentes e aqueles também que nos acompanham pela live, que Deus esteja aí derramando do seu poder, da assunção do seu sobrenatural. Eu quero, com os amados irmãos, abrir em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vai falar a respeito da viúva de Serepta de Sidom. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Maravilhoso Senhor. Missionária Diva, pega para mim, por gentileza, debaixo da sua Bíblia, a lista de pessoas para estar orando. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus, todos encontraram? Amém. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. E depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija, aleluia, botija, não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que, aleluia, nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, um homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade
e matares meu filho. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou o Senhor e disse: ó Senhor Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Podeis assentar? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. E a tua verdade, Pai, o teu poder que se aperfeiçoa nas fraquezas, ó Pai, nós temos ouvido, visto, ó Pai, constantes testemunhos, ó Pai, de vida em abundância. Assim, Pai, nesta noite, ó Pai, neste culto da família, Pai, nós clamamos ao Senhor que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja falando conosco, ó Pai, mais esta vez. Que nós venhamos, ó Pai, nos encher do teu Espírito Santo, da tua presença maravilhosa, e que nós possamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Eu estava ouvindo hoje alguns testemunhos assim maravilhosos, né? Que faz com que nós venhamos pensar, né, em tudo que Deus tem feito por nós, em tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. E todo testemunho assim que mexe comigo, que tem realmente uma relevância grandiosa, eu chamo a minha esposa: vem cá para você ouvir. E tinha um garoto, né? Quem estava testemunhando é um senhor já mais. Ele disse quando ele era garoto, e ele falou para a irmã dele: que saudade de comer carne. Tem muito tempo que a gente não come uma carne, mas eu estou com uma vontade de comer carne. E ele jogava no Botafogo, fazia teste e ganhava só para passagem. E ele disse que jogou contra o Flamengo e ele foi escolhido melhor jogador daquele jogo. Mas ele havia 3 dias que ele não comia nada. E ele pegou R$9 de passagem, colocou no bolso, chegou no ônibus, pediu o trocador para passar debaixo da roleta. O trocador ainda ralhou com ele, mas deu oportunidade dele passar debaixo da roleta. E ele desceu do ônibus, foi direto no açougue, comprou 1 quilo de carne. E ele comprou aquele quilo de carne, e ele testemunhando, mas falando, ele não estava falando conforme eu estou falando, ele estava falando em lágrimas. Mesmo depois de tantos anos que se passaram, ele estava testemunhando isso em lágrimas. E ele disse que comprou aquele quilo de carne, chegou em casa, entregou na mão da irmã para fazer aquela carne, e a irmã ainda falou com ele: você não mexeu em nada de ninguém para trazer essa carne para casa, não, né? Ele: não. Esse dinheiro eu recebi de passagem, né? Para ir para o treino, mas a vontade de comer carne é tanta que eu preciso
está comendo essa carne, né? Ele diz que só comia arroz, né? Igual chinês, né? Só arroz que ele comia. Então ele necessitava tanto daquela carne que ele fez um sacrifício tão grande, mas chorando, né? Em lágrimas tão grande. E já faz alguns dias também que eu tenho relembrado, né? Algo assim que aconteceu também na minha casa quando eu era pequeno. E a minha mãe colocou aquela carreirinha de criança assim, sentada num banquinho de madeira. Nós éramos 7 crianças. E ali, o meu pai ele tinha ido para São Paulo, para trabalhar em São Paulo. E nós morávamos em Carandaí, Minas Gerais. E aí ela colocou aquela fileirinha de criança, colocou lenha no fogão e está ali como se estivesse cozendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. E daqui a pouco, de tanto sono, né, nós dormimos e ela foi pegando um por um e colocando na cama. Quando eu acordei de manhã, eu olhei nas panelas que ela estava cozendo, o que ela estava fazendo, só tinha água na panela. Então ela não queria falar para a gente que não tinha nada para fazer para a gente comer. Então ela ficou ali enrolando a gente até a gente dormir, colocou na cama um por um, né? Imagina eu falar com 7 crianças que não tem nada para comer, né? E aí aquelas crianças iam abrir a boca, chorar, né? Quero comida, quero comida. E foi assim, uma coisa que eu lembro muito bem, né? A minha mãe muito trabalhadeira, muito esforçada, amava muito a cada um de nós. E quando nós nos reportamos as dificuldades que nós já passamos, né? A gente olha e vê o quanto Deus é bom, o quanto Deus ele tem feito coisas maravilhosas sobre a nossa vida, porque se nós estamos vivos, se nós estamos aqui até o dia de hoje, é porque Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem operado. E quando nós olhamos esse texto, a gente vê Deus enviando Elias até a Sidom. Mas quando Deus envia Elias a Sidom, Ele não envia Elias a uma mulher que tem marido, a uma mulher que tem grandes riquezas, a uma mulher que tem posses. Deus envia Elias a uma viúva. E quando chega ali, Elias ele pede água, e a gente sabe que havia escassez de água naquela época, porque já havia passado aí um tempo que não chovia sobre a terra, 3 anos e meio sem chover sobre a terra, e ele pede água e ela caminha para pegar água para ele. Mas quando fala a respeito de algo para comer, ela retorna e conversa com ele e diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, a gente só tem um pouquinho de farinha ali que eu já tinha assentado no meu coração para estar fazendo para mim e para o meu filho. E a gente ia comer aquele pouquinho que ali tem de farinha, agora a gente ia morrer, porque não tem mais nada para fazer. Então, Deus ele conhece a necessidade minha, Ele conhece a tua necessidade. Se Deus enviou Elias, aquela viúva de Serepta, porque Ele sabia da necessidade dela. Porque Ele sabia que ela ia fazer aquele pouquinho de farinha, ia acabar aquele azeite da botija, e ela não ia ter mais o que comer, o que beber. Se Ele enviasse Elias a uma senhora abastada, uma senhora que tinha marido, a senhora que tinha posses, aquela viúva de Serepta, ela ia ficar em necessidade. Ela ia passar por momentos assim terribilíssimos. Eu não sei se vocês já passaram fome, eu já passei fome. Você parece que uma tripa está comendo a outra, e a gente põe a mão na barriga, aquilo dói muito, e a gente parece que vai morrer de tanta fome que
a situação é difícil, é difícil. Eu, quando estava servindo o quartel, nós tivemos alguns testes também de resistência. A gente passou uma semana sem comer nada. Foi um momento assim terribilíssimo, né? Momento que eu servi o quartel. Eu lembro que quando aqueles comandantes deram liberdade para a gente, falou assim: olha, sai e tudo que vocês encontrarem de comer, vocês podem pegar. Eu lembro que tinha lá uns pés de araçá, gabiroba, tudo enquanto é coisa, comia com folha, comia com tudo. Aquilo pegava assim, ralo, trazia assim na boca e já mastigava aquilo tudo de tanta fome, né? E eles deram uma galinha para um pilotão mais ou menos de 30, 40 pessoas comer uma galinha só. Então até o fel da galinha eles fizeram a gente comer. Então foi um momento assim de teste de sobrevivência também terribilíssimo. A gente passa na vida por muitas situações, mas a gente precisa entender que Deus ele não abandona. A gente precisa entender que Deus ele está sempre presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu também, quando a gente começa a ver alguma coisa a respeito de testemunho, também tinha um senhor, né? E ele começou a orar. A família dele estava passando muita necessidade. E o filho falou: pai, a gente não tem nada para comer. E ele falou com o filho: ô filho, esquenta a cabeça não, daqui a pouco vai chegar o caminhão da Sadia aí, a gente vai receber aí os donativos, a gente vai comer e beber à vontade. E ele entrou para o quarto, ele dobrou os seus joelhos e falou: Deus, eu te sirvo, eu sou um servo fiel, eu tenho buscado a tua face, eu tenho colocado a minha vida no teu altar. E eu quero te dizer quantos caminhões passam aí na pista de frente da gente, cheio de carne, cheio de linguiça, cheio de... E a gente passando muita necessidade aqui. E eu quero te dizer que o Senhor faça com que alguém venha trazer algo para a gente. Que o Senhor venha lembrar do meu nome. E ele ainda estava no quarto de joelho dobrado, ali chorando com Deus, quando de repente ele ouve um barulho nas árvores lá do lado de fora. É o caminhão da Sadia encostando, e aquele caminhão batendo nos galhos das árvores que estavam do lado de fora. Aí parou o caminhão e estava com aquelas caixas, tipo aquelas caixas de mercado antigas, cheia de frango, cheia de linguiça, e foi colocando lá para dentro da casa dele, e colocando, ele recebendo, e os filhos e as crianças gritando de alegria. A maior alegria foi assim, uma festa tão grande. E aí a pessoa que veio trazer falou assim: não fala nada não, fica tranquilo, Deus me enviou aqui. E aí eu não sei nem por que eu estou aqui, mas está aí tudo que Deus mandou trazer. Então a gente fica assim, realmente assim, pasmo, né? Quando nós oramos, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, quando nós clamamos ao Senhor, o que Ele faz? O Senhor, Ele diz que aquilo que nós pedimos a Ele, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor ele diz que a oração do crente fiel, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela move a mão de Deus. Outro dia eu estava olhando esse versículo, eu falo: como que a oração pode mover a mão de Deus? E eu estava pensando sobre esse versículo, eu estava falando assim: não. Porque quando nós oramos, Deus atenta para o nosso clamor. Porque muitas vezes quando nós estamos orando, embora
as lágrimas não apareçam nos nossos olhos, mas o nosso coração clama, o nosso coração chora diante de Deus. Aleluia. E Deus, ele não pode ver um filho chorando, Deus não pode ver um filho passando fome, Deus não pode ver um filho em necessidade, porque Ele quer socorrer, Ele quer entrar com providências. Nós precisamos, então, amados irmãos, olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, quantas pessoas entram em desespero? E nós precisamos, amados irmãos, nesses momentos, saber que nós temos um Salvador, nós temos um Senhor que cuida de nós. E aí, a gente entende que quando esta senhora olha para Elias, e Elias agora responde a ela, fala assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Nas entrelinhas a gente pode entender isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui por acaso. Se eu estou aqui, é porque algo importante vai acontecer na tua vida. Eu não cheguei aqui porque eu caí de paraquedas. Eu não cheguei aqui porque alguma coisa aconteceu simplesmente, não, mas é o sobrenatural de Deus que está acontecendo nessa situação. Então, aquilo que você tem lá, um pouquinho de farinha na panela, aquele pouquinho de azeite na botija, o Senhor dos Exércitos me enviou aqui, Ele falou que é para você fazer para mim primeiro. Porque você fazendo para mim primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, que a farinha da panela não vai acabar. E também o azeite da botija, esse aí não faltará. Aleluia. E a gente precisa entender, amados irmãos, que às vezes a gente encontra pessoas de dura serviço. Mas a palavra do Senhor diz que mais abençoado é dar do que receber. E às vezes a gente fica retendo tanta coisa. Eu tenho algo assim na minha mente, que a minha esposa, ela sempre fala isso comigo e eu não posso esconder. Ela disse assim: eu e a minha irmã, quando nós éramos jovens, nós fizemos uma aliança. A que tivesse mais condições ajudaria a outra. E muitas vezes, amados irmãos, a gente esquece das alianças que nós fizemos no passado. E a gente precisa entender, amados irmãos, que a maior aliança que nós podemos fazer é com Deus. Aleluia. Porque quando Deus, Ele lança uma palavra para que você entenda, para que você assente no teu coração, Ele está falando: mais abençoado é dar do que receber. Por causa de quê? Porque a dificuldade é terrível, a fome é terrível, precisar de alguém é terrível. Esse garoto que estava falando, esse senhor que estava falando a respeito, quando ele era garoto, ele disse assim que até lá no clube de futebol tinha alimento, tinha o que comer, mas era preciso pedir a um que passava para o outro, que passava para o outro. Ele disse que tinha que humilhar muito por causa de um prato de comida. Tinha que descer muito. Ele falou assim: eu morava numa favela. Isso já não era o bastante. E às vezes, amados irmãos, as pessoas olham para você, talvez você está passando uma grande necessidade, está precisando de ajuda, e aí as pessoas estão entendendo, mas a sensibilidade do coração não chega até você. Ela fala assim: não, ela está passando isso porque ela fez tal coisa, ela está passando aquilo porque fez isso, ela está fazendo isso porque não serve a Deus. Mas Jesus Cristo, quando Ele multiplicou os pães, Ele não perguntou se aquele era batizado no Espírito Santo, se era batizado pelo batismo de João, se era purificado, se era pecador, se não era. Jesus, Ele alimentou a todos. Aleluia. E a gente precisa entender que Deus, Ele faz milagres independente de quem quer que seja.
Deus opera com a sua bondade. Aleluia. Independente de quem quer que seja. E quando nós olhamos, amados irmãos, para tudo que Deus tem falado conosco, Deus fala que nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Ele nos amou primeiro. E nós precisamos entender que quando Ele diz mais abençoado é dado do que receber, já imaginou você afastado? Já imaginou você tendo aí 10 salários mínimos todo mês nas tuas mãos? Aí você fala, não, Deus me deu 10 salários mínimos, agora eu estou aqui aproximadamente, estou ganhando 12 mil reais. E aí você fala, não, esses 12 mil reais está todo aqui no bolso. Aí Deus está tocando no teu coração para você ser sensível a alguém, e você fala, não, é meu, eu esforcei. Aí, imagina a pessoa está ali pedindo um pão, está pedindo alguma coisa, e você não se move. A gente precisa entender que, imagina quando aqueles 12 mil vai embora, e agora você não tem nada de ninguém. Agora você está numa situação de misericórdia, aí você fala, será que alguém poderia ser solidário comigo? E aí você começa a passar por situações terribilíssimas. Aí você lembra quando eu tinha tanto, eu não ajudei ninguém. As Sagradas Escrituras dizem em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Nós precisamos entender, se Deus tem nos dado oportunidade de abençoar alguém, nós precisamos abençoar. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos fazer a diferença. Porque quando nós estamos investindo em alguém, ou tendo compaixão de alguém, Deus tem compaixão de nós. Aleluia. Deus opera maravilhosamente. A gente sabe que as Sagradas Escrituras diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Aleluia. E a gente consegue olhar no texto, amados irmãos, que após ela fazer esse bocado do alimento para Elias, ela se surpreende agora quando volta para fazer para ela e para o seu filho. Imagina aquele pouquinho, aquela raspinha, né, que tinha lá de farinha. Imagina aquele pouquinho de azeite. Quando ela chega lá para fazer para o filho dela, ela olha lá, a lata está cheia. Ela olha lá, o azeite está quase transbordando. E ela, imagina o quanto ela olha aquilo ali, e ela se espanta e ela fala assim, glória a Deus, que maravilha, né? Então, está ali a palavra que Elias trouxe da parte de Deus, que não faltaria até que voltasse a chover sobre a terra, até que aquilo de bom acontecesse, as colheitas. E a gente precisa entender, amados irmãos, que quando nós fazemos, até mesmo aquilo que não está no nosso alcance, Deus opera de uma maneira maravilhosíssima. Eu não tenho desistido, amados irmãos, de pregar o Evangelho, de fazer a vontade do Senhor. Eu tenho ido a um lugar, eu tenho ido a outro, porque eu sei que o Senhor é fiel. Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na tua vida, Ele tem propósito na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. E aquilo que o Senhor prometeu para mim, aquilo que o Senhor prometeu para você, a gente precisa ser fiel. Já falei quantas vezes aqui a gente olha para Elias, ou melhor dizendo, a gente olha para José. E a gente olha José, e quando eu falo de José, todo mundo já traz à memória José do Egito. E a história de José do Egito é uma história fantástica. E eu gosto muito da história de José do Egito, porque a palavra do Senhor diz que tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. E a história de José do Egito é a história mais pregada por todos os pastores, missionários. É uma história bem pregada por evangelistas. Mas quando você vai falar de José, que é padrasto de Jesus Cristo,
E aí você olha assim e fala assim, é pouco pregado. As pessoas não têm tanta coisa para falar, mas a importância tanto de um conforme do outro é a mesma. Todos nós somos importantes para Deus. A gente precisa entender, amados irmãos, que numa empresa, aquele que leva a água para aquelas pessoas que estão bebendo, ele é importante. Aquele que faz o almoço é importante. Aquele que limpa um ambiente é importante. A gente precisa entender que faz parte de uma engrenagem. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem tudo sobre o seu controle. Imagina se todos fossem presidente do Brasil. Imagina se todos fossem pessoas que trabalhassem em escritório. Não teria quem limpasse as nossas ruas. Não teria faxineiro, não teria empregada doméstica. A gente precisa entender que há uma engrenagem. E Deus está no controle de tudo. Aleluia, glória E todos nós somos importantes para Deus. Tanto aquele que passa a tua roupa na tua casa, tanto aquele que cuida dos teus filhos, tanto aquele que é médico, tanto aquele que é enfermeiro. Todos nós somos importantes para Deus. Aleluia. Ninguém é uma peça descartável que a gente pega aqui e lança fora. Não, todos são importantes para Deus. E quando nós olhamos os textos bíblicos, amados irmãos, a gente consegue entender que muitas vezes quando Deus envia um profeta à casa de alguém e a pessoa fala assim, não, mas eu sou o menor da minha casa. A tribo que eu pertenço era menor. E a gente vai ouvindo coisas, quando a gente olha, quando Deus envia Samuel à casa de Jessé, ele vai escolher logo o menor da casa. A gente imagina, amados irmãos, a gente olha e a gente vê o quanto Deus se preocupa com as pessoas que estão passando por provações, por dificuldades. Deus, ele tem se preocupado conosco. E eu consigo ver, eu consigo olhar, quando a palavra do Senhor diz, terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho à beira-mar, Galileia do Gentio, o povo que andava em treva, o povo que passava por dificuldades, foi enviado ali Jesus. E a Bíblia fala, ali raiou a luz. Para quê? Para que Deus estivesse cuidando daquelas pessoas. E ali, quantas vezes, amados irmãos, Jesus era criticado, falava, príncipe ou rei de ladrões, rei de prostituta. E Jesus trazia uma palavra e dizia, olha, são os doentes que precisam de médicos. E não aqueles que são sãos. Não aqueles que pensam que são bons. Mas a necessidade está naquelas pessoas que estão passando por dificuldades tremendas. E eu quero te dizer uma coisa, quando nós passamos por dificuldades, por necessidades, por privações, algumas coisas que vêm nos acometer, é um momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Então, a gente olha para a viúva de Serepta de Sidom. E agora acontece que o filho dela morre. E aí Elias agora vai e Elias fala com Deus, Deus, até essa viúva, o Senhor agora mata o filho dela. E ela chega para Elias e fala assim, olha, você veio à minha casa para ver os meus pecados, visitar a maldade do meu coração. Não era para você estar aqui, homem de Deus. Mas Deus tem propósito. Deus quer nos ensinar.
Deus quer se revelar a nós. E ali, Elias, ele ora. Elias, ele leva o garoto para o quarto onde ele estava, ali coloca sobre a sua cama. Elias clama, Elias fala a Deus. Elias fala: Deus, faz com que a alma desse garoto volta para o seu corpo. Quantos de nós temos clamado ao Senhor? Quantos de nós temos passado por situações assim terribilíssimas, né? Quantas pessoas têm falado com o pastor Carlos, e algumas pessoas, amados irmãos, têm ligado e dito: olha, a minha filha, pastor Carlos, agora ela está com câncer nos seios. Aí a gente atende, né? E a pessoa fala: ora, pastor Carlos, por ela. Aí é o sofrimento da filha, é o sofrimento da mãe, é o sofrimento da família. Aí um fala: eu estou com câncer de próstata. E a gente olha aquela pessoa que tem servido a Deus a vida inteira. Eu estou falando do Mário Márcio. Mário Márcio, ele subia monte, descia monte. E ali em Curicica tem um monte chamado Monte Sião. E ali, quantas vezes ele subiu naquele Monte Sião com a igreja para orar. E agora ele fica sabendo que o Monte Sião ele vai ser loteado. Vai lotear o Monte Sião, vai dividir em terrenos para vender o Monte Sião. E ele fala para a pessoa que está vendendo: olha, eu vou comprar o monte. E a pessoa fala: já é seu. E ele sem nenhum tostão no bolso para comprar o Monte Sião. Aí daqui a pouco ele começa a receber donativo. Uma pessoa chega com um cheque de tanto, outra pessoa chega com a quantia, outra pessoa chega com outro. E ele, dentro de um ano, ele conseguiu pagar aquela localidade. E ali foi ornamentado, arrumado todo aquele lugar. Ele falou: é teu, Senhor. Esse lugar aqui ninguém mais toca, ninguém mais mexe. E a rádio Nova Sião, ali em Curicica, ele levantou um prédio. E naquele prédio que ele levantou, ele colocou um local espaçoso, bem arrumado para fazer a rádio Nova Sião. E ali, quantas pessoas chegam, quantas igrejas chegam para estar fazendo as programações para louvar e engrandecer a Deus. E agora ele é acometido com câncer de próstata. E às vezes a gente não entende. E às vezes a gente chora. Às vezes o nosso coração fica sem lugar. A gente não entende. Como a gente olha aqui da presença do profeta dentro da casa da viúva de Serepta de Sidom. Quando a gente vê a presença do profeta, a gente fala: ali há a presença de Deus. E agora o filho dela morre. Aí, pensa que é por aí? Daqui a pouco, Júlio, genro do Mário Márcio, que é o dono da Rádio Nova Sião. Agora o genro dele, que é casado com a filha dele, é acometido nas suas partes de um câncer na sua genitália. É operado. São situações assim que a gente não entende.
mas que nós temos orado e colocado a nossa vida diante do Senhor. Porque quando nós passamos por provações sem Deus, é muito pior. Mas quando nós passamos as nossas provações e nós temos Deus do nosso lado, a gente é muito mais forte. Aleluia. E a gente sabe que o sobrenatural de Deus pode e vai acontecer. Aleluia. Mas quantas vezes, amados irmãos, pessoas têm pedido oração, mas andam tão distante do Senhor. E às vezes nós somos acometidos de situações para que nós venhamos voltar à presença de Deus. Porque o Senhor, Ele diz que nós somos peregrinos nesta terra e nós estamos aqui de passagem. E às vezes Deus quer dar um puxão de orelha para a gente voltar para o caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, não tem outro caminho a não ser Jesus. Eu lembro que nós estávamos com uma igreja lá no Morro do Fubá, com a nossa pastora Nazaré. Naquela época era ainda irmã Nazaré. E ali, o meu tio, ele estava com um problema de depressão muito grande. E a situação dele era uma situação assim terrível. Quantas pessoas que estão em depressão tiram a sua própria vida? E a gente orou por ele, clamou por ele, nós fomos com as irmãs lá. E ele ajoelhou ali na sala da casa dele, aceitou Jesus. E Deus curou ele, foi uma bênção. E a gente falou assim: como Deus é maravilhoso, né? E ele sempre tem umas obras lá na casa dele, e eu trabalhando com ele lá nas obras da casa dele. E ele falou: Carlinho. Ele me chama de Carlinho. Carlinho. Falei: o que, tio? Tu sabe de uma coisa? Eu estava com depressão, tomando os remédios, e eu estava numa situação difícil. E sabe o que aconteceu? Eu falei: eu vou deixar esse remédio de lado e vou lá em cima no Tião, o Tião que tem uma tendinha lá, vou tomar uma cerveja. E tu acredita que eu passei a tomar cerveja, eu melhorei, eu fiquei bem? E a gente esquece de Deus, esquece da fonte da água da vida, esquece do milagre, porque muitas vezes nos momentos de situações difíceis a gente lembra dele, a gente pede socorro, mas na hora que a gente encontra bem, a gente esquece daquele que é o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele quer ser adorado por mim, Ele quer ser reconhecido por aquilo que Ele fez na minha vida, aquilo que Ele fez na sua vida. E muitas vezes a gente honramos uma garrafa de cerveja, honramos com idolatria este e aquele, e deixamos de honrar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar os nossos pensamentos em ordem e falar: Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Ele é o Senhor que tudo pode. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós precisamos entender que as Sagradas Escrituras diz assim: porque há um só Deus. Nós precisamos entender, amados irmãos, que não tem outro Deus. Nós precisamos entender que há um só Deus.
E esse Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Não há outro Deus. E ele está dizendo, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, e há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só mediador, Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Quantas vezes, amados irmãos, nós estamos elevando as nossas orações a um pedaço de pau, um pedaço de madeira, e quando nós não recebemos aquilo que queremos, nós colocamos de castigo. Aquele Deus, a gente coloca ele dentro de um copo de cabeça para baixo. Fala, enquanto eu não tiver a minha oração respondida, tu vai ficar aí afogado. A gente precisa entender que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, amados irmãos, ele não deixa zombar. Aleluia. Ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele que fará, ele faz. Se ele diz que não vai fazer, não faz. Não há quem possa estorvar a sua potente mão. Aleluia. Nós precisamos entender o quanto Deus ele é maravilhoso. E agora, meu amado irmão, minha amada irmã, Elias, ele pega a criança nos braços, convida novamente e leva e apresenta a sua mãe. Está aqui a criança. E agora, aquela mãe fala, agora conheço que é verdade a palavra da tua boca, que você é um homem de Deus. E a Bíblia fala que os sinais, o que acontece com os sinais? Os sinais seguiriam aqueles que crescem. A palavra do Senhor está aí em João capítulo 20, versículo 31. Este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós não podemos retroceder diante de tão grande, maravilhoso Deus que nós temos. É o Deus do sobrenatural. É o Deus que faz quando nós estamos dormindo. É o Deus que opera, meu amado irmão, minha amada irmã. E nós precisamos entender isso. E muitas vezes, amados irmãos, nós não entendemos. Nós olhamos para todos os lados, mas nós não olhamos para tão grande milagre e tão grande Salvador. Nós precisamos nos atentar a Ele. Aleluia. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. O Senhor visita. Nós precisamos abrir a porta da nossa casa para receber o Senhor. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração para receber ao Senhor. Nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos estar atento a tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida. Está aí escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Nós precisamos entender quando Deus fala, amados irmãos. Nós temos que abrir não somente a porta da nossa casa, mas nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Nós precisamos falar: Senhor, o Senhor tem liberdade. Eu sou teu. Aleluia. O Senhor tem liberdade. Eu preciso do Senhor, eu necessito.
E às vezes nós passamos por algumas situações porque ninguém está livre de nada. Ah, não, o pastor ele é um homem de ferro. O pastor é o super-homem. Não. E eu aprendi uma tática agora, quando a situação está meio feia, a situação começa a falar: Espírito Santo, o Senhor conhece as minhas fraquezas. Vem e toma-me com teu poder. Aleluia. Com a tua mão potente. Eu tenho clamado a Deus. Eu tenho pedido socorro. Porque a Bíblia fala que para a gente fugir do inimigo, ou melhor dizendo, resistir o inimigo, e ele fugirá de vós. Então, a resistência, a gente olha conforme está escrito em Judas, né? Judas, ele vê ali Satanás contendendo com ele a respeito do corpo de Moisés, e ele fala: que o Senhor te repreenda. E a gente precisa buscar táticas para que nós venhamos nos fortalecer, porque nós somos servos do Senhor. E nós precisamos, e aí quando me vejo em perigo, eu falo: Espírito Santo, toma a minha vida nas tuas mãos. E a gente precisa, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, estar chamando ao Senhor, ao revestimento. Nós precisamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então, a gente vê que aquela viúva de Serepta de Sidom, que estava agora a um passo da morte, porque ela confessa e ela fala com sua boca: olha, homem de Deus, eu te falo, eu te confesso que a gente não tem mais nada para comer, a gente tem ali um pouquinho. Essa é a nossa última refeição. Já imaginou aquele tempo de 3 anos e meio sem ter o que comer, o que beber? Essa é a nossa última refeição. Mas o profeta chega na casa dela, o homem de Deus, e fala: faz primeiro para mim. Confia. Porque assim diz a palavra do meu Deus, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Aleluia. Nós precisamos entender que essa farinha e esse azeite não é simplesmente um prato de comida, mas é em todas as áreas de nossa vida. O Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem operado. Aleluia. E o Senhor, Ele fará maravilhas em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Fiquemos de pé, aqueles que podem, vamos estar orando. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, porque sem o Senhor, ó Pai, nada nós podemos fazer. Verdade, Pai. Nós imploramos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando a cada um de nós, ó Pai. Aleluia. Porque a nossa necessidade do Senhor é muita. E às vezes, ó Deus, o cansaço, ó Pai, às vezes, Senhor Deus, as situações da vida, Senhor Deus, não nos deixa, Pai, a Deus, nos mostrarmos, ó Pai, o quanto, Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Às vezes, ó Pai, é um corre-corre tão grande, que aquele tempo, Senhor Deus, que nós deveríamos separar para o Senhor, ó Pai, nós não temos condições de fazer, ó Pai. Mas não é porque nós não temos condições que esse tempo não tenha que ser dado ao Senhor. Nós precisamos, ó Pai, de separar esse tempo. Nós precisamos, ó Pai, saber o que é importante, Senhor Deus, para nós. E o Senhor é importante para nós. O Senhor é tudo, ó Pai.
que nós precisamos. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, intervindo, ó Pai. Ó Deus de Israel, porque se nós, ó Pai, não conseguimos, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, da ajuda do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, que os Teus anjos estejam, ó Pai, acampados ao nosso redor, Pai, para que, aleluia, nós possamos, ó Pai, vencer, Senhor Deus, todos os principados, todas as potestades, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, desse tempo presente, Pai, que muitas vezes, ó Pai, tem, Senhor Deus, se colocado, Senhor Deus, no caminho, Senhor Deus, a qual nós devemos, ó Pai, trilhar. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor tem liberdade, Pai, de entrar na nossa casa. O Senhor tem liberdade, Pai, aleluia, Senhor Deus, para que nós possamos, ó Pai, ter comunhão, Senhor Deus, com o Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Pai. Toma, Senhor Deus, o Mário Márcio, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Ele já conseguiu, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, está na fase, Senhor Deus, de recuperação. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na sua vida. Aleluia. Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Elaine, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, toma a sua família, Pai. Esteja, Senhor Deus, cuidando dela, Senhor Deus, está nos dias, Senhor Deus, de dar a luz, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja tomando, Senhor, nas tuas mãos a Hannah, Senhor Deus, não deixa, Senhor Deus, que nada de mal está acontecendo, Pai, mas que o teu poder, ó Pai, as tuas mãos potentes, ó Pai, possa estar segurando, Senhor Deus, a Hannah, Senhor Deus, com muito carinho, com muito amor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma a pastora Lucimar nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. A Josi, ó Pai, que está, Senhor Deus, com problemas, ó Pai, aí, Senhor Deus, no seio, Senhor Deus, com câncer, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai, é Deus, ó Pai, que entra, Senhor Deus, com as providências. E assim, Senhor Deus, nós colocamos ela nas tuas mãos, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor Deus, as pessoas que estão passando por situações dificílimas, Pai, têm até mesmo dificuldade, Senhor Deus, de orar. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja colocando por terra, Senhor Deus, toda essa situação difícil, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a missionária Diva, Senhor Deus, nas tuas mãos. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, todas as dores, ó Pai, de suas mãos, ó Pai. As dores, ó Pai, de suas costas, ó Pai. Esteja operando, Senhor Deus, na vida da tua filha, Senhor Deus. Toma meu filho Brendo, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Quando for tarde, jamais se desviará dele. E nós, assim, Senhor Deus, o ensinamos, ó Pai. Nós, assim, Senhor Deus, carregamos, ó Pai, levamos ele, Senhor Deus, para a igreja, Senhor Deus. Ensinamos, ó Pai, a tua palavra a ele, Senhor Deus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel. Nós contamos com o teu Espírito Santo, ó Pai. Que esteja, Senhor Deus, onde quer que ele coloque a planta dos seus pés, ó Pai. Tira ele, Senhor Deus, do mundo, ó Pai. Traga de volta, Senhor Deus, para a tua casa. Toma o Brian, o Brenner, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Ó Deus de Israel, que estão seguros, ó Pai, em ti, Senhor Deus. Não deixa, Senhor Deus, que eles venham, Senhor Deus, se desviarem, ó Pai. Toma a pastora Gessimar, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Ainda, Senhor Deus, na fase de recuperação, Senhor Deus, da sua cirurgia, Pai, esteja, Senhor Deus, operando. Opera, Senhor, na vida do Júlio, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, sonoplasta da Nova Sião Digital, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, sobre a vida dele, Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus de Israel, o nosso amado irmão, Senhor Deus, Leandro, ó Pai, que perdeu, Senhor Deus, sua esposa, Pai. Ó Deus de Israel, serviu o Senhor, ó Pai, durante toda a sua vida, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, agora nesse momento tão difícil, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, para que ele seja cuidado pelo Senhor. Pai, não deixe faltar o alimento, Senhor Deus, aleluia, na sua casa, não deixe faltar, ó Pai, ó Deus de Israel, a esperança, Senhor, de dias melhores, ó Pai.
Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã, Senhor Deus, missionária do Ciné, nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor, na vida do seu esposo, ó Pai. Também está se recuperando, Senhor Deus, de uma cirurgia, Pai. Toma, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai. E faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Toma também, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, a tua serva, Senhor Deus, Dona Marlene. Ah, Deus de Israel, quanto é difícil, Senhor Deus, subir a escadaria, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, dentro da tua casa, Pai. Mas ela não tem medido esforços, ó Pai. Então toma, Senhor Deus, a tua serva nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, com os teus anjos, ó Pai, acampados, guardando, ó Pai, e suprindo, ó Pai, as suas necessidades. Toma também o seu filho Alexandre, Pai. Ô Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, até ele, Senhor Deus, abraçando, Senhor Deus. Ah, Deus de Israel, suprindo, Pai, as suas necessidades, ó Pai. Ô Pai amado, Pai querido, só o Senhor, ó Pai, sabe, Senhor Deus, o que ele necessita, o que ele precisa. Então é nesta noite, ó Pai, e nós clamamos ao Senhor pela vida dele, Senhor Deus, pela vida de sua esposa, Pai, pela vida, Senhor, de sua filha, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai, essa menininha também, Senhor Deus, que veio, Senhor Deus, estar com eles, ó Pai, nesta noite, dentro da tua casa, Pai. Toma, Senhor Deus, com o teu poder, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Esteja indo, Pai, de encontro também, Senhor Deus, ao nosso amado irmão Luiz, Senhor Deus, a nossa amada irmã Vera Victor, Pai. Nas tuas mãos toma ela, toma o diácono Adair, Senhor Deus, pois nós te agradecemos pela vida dele, Senhor Deus. Hoje, Senhor Deus, ele completa mais um ano de vida, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, multiplicando, Senhor Deus, mais e mais, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, na vida dele, Pai, revestindo ele, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, ele, Senhor Deus, ó Pai amado, a oportunidade, Senhor Deus, de estar buscando, te servindo, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, com que ele venha se perder, Senhor Deus, mas que o teu poder, ó Pai, esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, o teu servo, ó Pai. Ah, Deus de Israel, a tua presença, Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Clamamos, ó Pai, pela caminhada cristã, Senhor Deus, a caminhada da conquista, Pai, do dia 21, a reunião de pastores amanhã, Senhor Deus, aqui na igreja, Senhor Deus, às 19 horas, às 21 horas, Pai. Esteja, Senhor Deus, operando também, Senhor Deus, no dia 21 de julho, ó Pai, onde nós estaremos, ó Pai, ó Pai amado, Pai querido, subindo o Morro do Fubá, Pai. Pai, o Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto é difícil, Senhor Deus, para cada pastor, para cada pessoa envolvida, Pai. Mas o Senhor, ó Pai, é quem vai na frente. Nessa batalha não teremos que pelejar. O Senhor pelejará por nós, em nome de Jesus. Toma também, Senhor Deus, o culto do dia 21, Senhor Deus, ali no espaço da paz, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também a nossa amada igreja, Senhor Deus, ali no lote 1000, ó Pai, onde, Senhor Deus, pastor Carlos, ó Pai, tem ali, Senhor Deus, tomado direção, Senhor Deus. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, também, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor e fazendo, Senhor Deus, com que nós estejamos crescendo, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento. Abençoa, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, o vizinho da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo, toma, Senhor Deus, atravessa Souza Andrade nas Tuas mãos, ó Pai, que os Teus anjos, ó Pai, estejam, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, os moradores, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, passa, Senhor Deus, com a Tua vassoura de fogo, ó Pai. Tira, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor. Também desembainha, Senhor Deus, com a espada, Senhor Deus, flamejante, Pai. Corta todo o mal, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cascaduras, Senhor Deus, regiões adjacentes, Senhor, ó Pai, a cascadura nas Tuas mãos, ó Pai. Nós vamos contra, Pai. Aleluia, Senhor Deus, toda astúcia, Senhor Deus, toda impiedade, Senhor Deus, do inimigo, nós vamos contra, Pai. Nós, aleluia, te pedimos, ó Pai, que todo principado, toda potestade esteja caindo por terra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós venhamos, Pai, ter dias melhores, ó Pai, dia de paz, Senhor Deus, dia, Senhor Deus, de consagração, Senhor, dia, Senhor Deus, aleluia, de vitória, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo.
Pois a tua palavra diz, Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Nós venhamos servir ao Senhor, que nós venhamos testemunhar e testificar, Senhor, do teu poderoso nome. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Deus, nós te pedimos, ó Pai, que todos aqueles que têm nos acompanhado, Senhor, pelas lives, ó Pai, oh Deus Israel, aqueles que têm orado conosco, aqueles que têm clamado, ó Pai, nós os abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Pai, que o teu milagre, o teu sobrenatural, Deus Israel, a tua cura, Pai, esteja sobre nós, esteja, Senhor, sobre as nossas famílias. Nós te pedimos encarecidamente que o Senhor venha ouvir a nossa voz, ó Pai, que o Senhor venha atender, Senhor, o apelo, Senhor, de um pai, de uma mãe, o apelo, Senhor, daquele que tem cuidado, Senhor, dos seus filhos, ó Pai, aqueles que têm cuidado de suas famílias, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja operando de uma forma abundante e transbordante, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus. Quem impedirá? Maranata. Ora vem, Senhor E a Jesus. salva de palmas para o Senhor Jesus também. Glórias a Deus.